Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o tema de mais um programa de debate da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até o final dessa programação. Na técnica do programa está aqui o Rafael Bernardes Malabares e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 98484 9988. Tema interessantíssimo, vai tangenciar aí na questão de calvinismo, arminianismo, tulipe, como é que funciona e tudo mais. E para debater aqui hoje, dois convidados, né, dois pastores com muito conhecimento dentro dessas áreas. Eu quero explorar bastante, mas antes tem que apresentar aqui as pessoas que estão nos visitando. O pastor, um dos debatedores, aqui o reverendo Amaury, não veio só, veio acompanhado da sua digníssima esposa, como é o nome dela? Márcia. A Márcia, aparece aqui, Márcia, filma aqui. Rafa, Márcia, bem-vinda, vai chegar a câmera aí, é isso, bem-vinda, Deus abençoe, muito bem acompanhado, ela que manda nele, inclusive. E para debater esse tema, eu já apresentei aqui, já vimos aqui um dos nossos convidados, o reverendo Amaury, ele que serve como pastor titular da Igreja Presbiteriana aqui da Penha, uma linda igreja aqui no começo da Zona Leste da cidade de São Paulo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debate, reverendo. Obrigado, César. Prazer estar mais uma vez aqui. Pastor Natan, nossa equipe toda aqui da técnica e nossos queridos espectadores, ouvintes, né? Antigamente a rádio era só ouvinte, né? Hoje agora tem uma pessoa que assiste, vê, ouve, né? E interage, é bênção demais. Muito bom estar aqui mais uma vez. Maravilha. E com a gente aqui no programa de hoje para debater esse tema, sempre elegante, paletó, gravata, tal, o querido Natan Rufino, lá do Nordeste brasileiro, que está aqui em São Paulo hoje, participando com a gente desse debate. Bem-vindo, Natan. Amém, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Maravilha. Bom, uma água não deu nem tempo, ele falou tão rápido. Vamos embora. Eu já vou começar, eu comecei com o reverendo, então ele foi predestinado para começar o debate. Reverendo, uma vez salvo, sempre salvo. Ah, tem uma enquete lá no Insta, @FM Rádio Musical, tem essa pergunta lá, uma vez salvo, sempre salvo. Passa lá e deixa o seu voto, os números podem mudar no final do programa, a gente dá uma olhada. E para mandar o seu áudio ao vivo, 984849988, afinal, reverendo Amaury, uma vez salvo, salvo para sempre ou é possível perder? Então, o conceito que temos de salvação não é só o resultado no final, né? A salvação é uma operação graciosa de Deus na vida do crente, é o que nos dá a segurança de dizer que sou salvo, é exatamente a certeza de não perdê-la. Se eu posso perdê-la, eu não posso nem ter certeza que a possuo, porque eu a possuo hoje, não sei se a possuo amanhã, eu não conheço o futuro. A nossa cabeça e coração, como diz as escrituras, o coração humano é enganoso, ou seja, a minha segurança de salvação se baseia no fato de que Deus me garante que me salvará no final. Que é eficaz. Que é essa eficácia da obra de Deus em nós. Nós temos, por exemplo, a afirmação de Paulo, dizendo que quando ouvimos o Evangelho da graça, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo vai dizer que o Espírito é um penhor a ser resgatado no final em nós. Jesus fala da salvação em termos de nos tomar nas mãos. E ele diz, jamais o lançarei fora. E essa salvação é salvar do pecado. Essa salvação é salvar do domínio do diabo. Essa salvação é salvar do inferno no final. Não é só salvar do inferno no final. É salvar hoje já do poder, do fascínio, do encantamento, do pecado, do enredo do diabo. Então, eu entendo que salvação é esse ato contínuo de Deus que me garante que no final entrarei no reino dos céus, mas essa salvação, ela já é salvar no presente a cada momento de tudo que coloque a minha vida e salvação em risco. Deus me garante isso até o final. Ok. Pastor Natan, eu vou fazer a mesma pergunta, uma vez salvo, sempre salvo, por quê? Bom, na verdade eu acredito que alguns problemas relacionados ao tema se devem ao fato do nosso conceito de salvação, né? Obrigado.
Eu acredito que às vezes a gente está tão envolvido com a ideia da salvação no tempo presente, que não deixa de ser uma realidade, mas a gente se esquece que o Novo Testamento parece colocar ênfase na consumação da salvação para o tempo futuro. Essa é talvez a grande chave para compreender o porquê da possibilidade bíblica e real da pessoa perder a salvação, ou perder ou sair da salvação, ou não se consumar na sua vida, não conseguir se concretizar. Todos os textos que poderiam ser usados para se dizer que não se perde, se olhados com mais carinho, com mais atenção, se vai observar que o texto não está garantindo que a pessoa, por exemplo, não vai se afastar de Deus. A despeito de Deus não dar as costas para a gente, não significa que a pessoa não possa dar as costas para Ele. Mas em relação à salvação, seu tempo futuro, ou no tempo futuro, como chave, por exemplo, eu tenho alguns textos que podem evidenciar isso. Não são os únicos, mas talvez sejam alguns que deixem isso mais claro. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, o autor diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, apontando claramente aí para um tempo futuro. 1 Tessalonicenses 5,9, ele diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Então, há um destino apontando para o futuro. E em Hebreus capítulo 9, versículo 28, mais uma vez o autor diz que Jesus aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Há mais textos que fazem as mesmas colocações, apontando que parece que a salvação há de ser consumada num tempo futuro. A despeito das experiências no passado, no presente, a essência, a chave, o segredo para se entender a coisa é exatamente essa consumação futura da salvação. E para fechar com chave de ouro em relação a esse ponto, em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele vai ali colocar de forma bastante descritiva o processo até essa consumação e confirmar que ela é realmente uma coisa futura. Ele diz que, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. E a gente sabe que a palavra esperança não pode ser usada em associação a alguma coisa que já se tem, porque esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém já tem, já vê, como esperará? É o argumento de Paulo lá em Romanos 8. Então ele diz que é uma viva esperança, algo relacionado ao futuro. Aí ele diz que essa esperança veio até nós mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então isso nos dá uma esperança de que o mesmo acontecerá conosco. Ele fala, nos regenerou para uma viva esperança, e aí ele repete a mesma coisa com outra frase, mas com o mesmo sentido. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Não é inacessível, tá, gente? Sem acesso, não. Imarcessível significa que não murcha. Ele diz que é uma herança que não se corrompe, não se deteriora, sem mancha, sem noda, e que não murcha. Ele está falando sobre a transformação do nosso corpo, essa incorruptibilidade que a gente vai herdar. Aí ele diz que ela está reservada nos céus, da pessoa de Jesus, para vós outros que na terra, fica implícito, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para esta salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você observa que há um tempo para manifestação ou consumação completa. Eu chamo de ponto de irreversibilidade, né? Depois a gente vai discutir o porquê, que daí justificaria a ideia de se perder, né? Nesse sentido. É uma coisa futura, está associada à transformação do nosso corpo, que é quando somente então se cumprirá a palavra que diz: pronto, tragada foi a morte pela vitória. Ok. Reverendo, então ele vai dizer que ele está dizendo que a salvação não se configura agora exatamente, ela se apresenta, né? Você se envolve e tal, mas a confirmação mesmo é no último dia. Então, com alguns textos, como o senhor enxerga essa possibilidade, essa questão? Não, na verdade a salvação na Escritura, ela tem a ver com 3 tempos. O passado, que é aquilo que Cristo fez por nós na cruz, uma obra consumada de Cristo na cruz ali em termos de pagar o preço da nossa redenção. A salvação tem a ver com o presente, que é o processo até de santificação, mas a salvação tem a ver com o aspecto dela de consumação do futuro, mas a salvação não acontecerá, a salvação já aconteceu, nós já somos os salvos, né? Aliás, se a salvação é só uma coisa que vai acontecer no futuro, não é nem perda da salvação, é a não obtenção dela no final. Então, ou seja, é um outro conceito aqui que eu entendo que seria diferente de perder, porque eu não tenho a salvação, eu terei a salvação. Não, a salvação eu já tenho, eu já sou salvo, eu já fui regenerado, eu já fui adotado como filho de Deus, eu serei excluído do rol dos filhos de Deus, eu serei desselado com o Espírito Santo da promessa, o penhor depositado em mim, que é o Espírito Santo, para o dia da redenção, vai ser removido de mim, ou seja, o penhor falhará,
a garantia que eu tenho falhará. Ou seja, nós como crentes já temos toda a garantia de que seremos salvos, estaremos lá com Cristo. Ou seja, isso, a fé não é uma possibilidade, a fé é a certeza, e a certeza é certeza da salvação, é a certeza de que eu fui, Cristo me salvou na cruz, eu estou sendo salvo todos os dias, inclusive aquilo que poderia me levar a, vamos dizer assim, o acidente de percurso que me levaria a perder a salvação é uma garantia de que isso não acontecerá, é uma garantia de que eu serei guardado por Deus. A salvação não depende de mim, do meu esforço, a salvação é dom de Deus. E nós, no calvinismo, costumamos dizer, né, que a ideia de perseverança dos santos não é a ideia completa da doutrina, que é a ideia da perseverança do Espírito Santo no crente, no santo. Ou seja, é o Espírito Santo posto em mim que me garante que chegarei lá. E mesmo os acidentes, tropeços no caminho, o Espírito de Deus, pela graça, me levantará se porventura eu venha a cair. Mas Ele me garantirá também a capacidade de andar em santidade, de viver e corresponder aos valores e preceitos do Evangelho. E é exatamente por isso que nós temos as exortações todas das Escrituras, porque eu posso respondê-las capacitado pelo Espírito de Deus. Ok. Pastor Natan. Bom, em primeiro lugar, a Mauri falou aí sobre a fé como uma espécie de garantia ou certeza para a salvação. E é exatamente isso que eu li no último texto que eu mencionei de 1 Pedro. Ele diz que essa esperança está reservada nos céus, para nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Bom, a despeito das experiências passadas, presentes, sobre a questão da salvação, como eu mencionei, que a Bíblia realmente testemunha, é interessante que toda a nossa argumentação e retórica não desfará os versículos bíblicos que eu li, que colocam a salvação como um cumprimento futuro. Agora é bom prestar atenção nessa questão da fé, né, que o Amaury levantou aí, porque se é mediante a fé, o que significa que a gente tem que entender o que é fé. Porque realmente somos salvos pela fé. Mas o que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. O que quer dizer que é exatamente isso. Que enquanto a pessoa está na fé, é porque ela crê em algo que ainda não se manifestou. Ela está esperando acontecer. Quando a pessoa está na fé, obviamente que ela se mantém salva. Mas se ela larga a fé, ela perde a salvação. Pode parecer muito simples, mas na verdade é um pouco mais complexo. A gente teria que entrar nos detalhes da Bíblia para demonstrar que não é tão fácil perder a salvação como algumas pessoas gostariam. Não é por causa de qualquer pecado. Não é porque a pessoa comeu uma bola de sorvete a mais, né, depois da refeição, que aí ela pecou e perde a salvação. Aí não, ela se recupera, confessa Jesus de novo, aí é salva de novo. Aí perde. Não é assim que funciona. Para falar a verdade, a Bíblia diz como é que é o processo para a salvação. Se crermos em nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o confessarmos com a boca como Senhor, seremos salvos. O que significa que eu não fui salvo porque eu parei de pecar. Então, o fato de eu pecar depois que eu fui salvo não vai me fazer perder a salvação. A vida de pecados pode me conduzir a um estado tal em que eu realmente perca, me afaste do Deus vivo, como a Bíblia diz, mas não é porque eu parei de pecar que eu sou salvo, então não pode ser porque eu ainda peco depois que sou salvo que eu perco a salvação. Tem que ser mais ou menos o processo inverso pelo qual eu fui salvo. Se é crendo e confessando que eu sou salvo, então eu tenho que chegar num estado espiritual tal onde eu rejeite e negue. Aí sim, a coisa se confirma com textos bíblicos de que nesse caso a pessoa perderia a salvação. Ok. Reverendo Amaury. Então, quando nós olhamos para a Escritura, é bem claro para nós que o conceito de salvação é ouvir o Evangelho, crer nele. A conversão na Bíblia, ela é chamada de novo nascimento, o que significa que nessa hora acontece uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de quem converte. Esse cidadão não é mais o mesmo, ele é regenerado, ele é nova criatura, como diz a nossa tradução, mas o grego é até mais forte, que é uma nova criação de Deus. Nesse momento também, o crente, aquele que é salvo, ele é justificado. A doutrina da justificação, a doutrina vital, a fé cristã, arminianos e calvinistas a defendem ardorosamente. E o que acontece nesse momento da justificação é: todos os meus pecados foram pagos em Cristo na cruz. Eu fui, naquela hora, a obra de Cristo é aplicada ao cristão. Ou seja, o crente, aquele que é salvo,
ele é justificado diante de Deus. Ou seja, ele não será justificado na volta de Cristo. Ele já está aqui. É por isso que as orações dele são ouvidas. Por isso que não tem mais separação entre ele e Deus. É por isso que ele é crente. É por isso que ele prega o Evangelho. É por isso que o Espírito Santo, aliás, foi dado a ele e habita nele. E é mais do que uma habitação, é um selo, é um lacre inviolável de Deus posto nele para garantir a redenção dele. Então, nós temos aqui a justificação, a regeneração, que são operações de Deus que são chamadas a salvação. Ao ser salvo, tudo isso aconteceu comigo. O que eu não creio é que isso seja reversível de jeito nenhum. Ou seja, alguém que foi realmente regenerado, alguém que realmente nasceu de novo, não vai querer ir para o inferno, não vai se perder para o inferno. Ele pode até, como o pastor Natan há pouco disse assim, olha, ele pode tropeçar, ele vai pecar, mas isso não significará que ele foi rejeitado por Deus, ou ele sofrerá até o que Hebreus vai dizer, que é uma disciplina divina. E Hebreus ainda diz que o pai disciplina o filho a quem ele ama. Ou seja, ele será disciplinado por Deus se ele errar, mas ele não será condenado por Deus. Ele será resgatado por Deus porque ele é filho. Ele foi adotado como filho de Deus. Então, entendo que envolvendo todos esses elementos aqui de salvação, não é possível perder salvação. Pastor Natan, ele ressaltou que realmente, né, a justificação acontece agora, a regeneração acontece aqui agora, o acesso a Deus, né, o benefício do véu do tempo rasgado, né, você tem confiança lá em Hebreus capítulo 10 para entrar diante do Senhor. Isso. Por causa do sangue de Cristo e tal. Todos esses requisitos, todas essas vantagens, todos esses eventos apontam para uma salvação aqui agora, né? E aí também a salvação em 3 tempos, óbvio, que a consumação só no final, mas não fica claro então que a pessoa já pode se considerar salva ou ninguém pode se considerar salvo? Se ninguém pode se considerar salvo, então ninguém perde também, né? Já que eu não tinha. Uhum. Na verdade, é como eu estava tentando dizer, né? A salvação ela é experimentada no presente, como a Bíblia diz, pela fé. Hoje, a experiência que nós temos, de acordo com a Bíblia, né, não com base na minha retórica, filosofia e tudo mais, por causa de vãs, sutilezas, mas de acordo com a Bíblia, é pela fé. A fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que eu espero. Eu experimento a salvação, eu usufruo da salvação, dos benefícios que há em Cristo, mas é claro que sim, pela fé. Então, esse é o grande segredo. E pelo fato de não sermos robôs, nem marionetes, nem fantoches e tal, a gente ainda tem as nossas capacidades racionais funcionando e a gente pode sim, ao longo da vida, amar mais o presente século e abandonar a Cristo, se desviar da verdade, naufragar na fé, apostatar, negar Cristo, tudo aquilo que o Novo Testamento ensina, né? Não fui eu que inventei isso, gostaria muito que tivesse sido, alguém falou antes de mim, mas está aí na Bíblia que nós todos amamos. Agora, outra coisa interessante a respeito da questão da criação, e depois quero falar da disciplina, é que de fato o texto diz que nós somos uma nova criação. O que significa que houve uma primeira. E na primeira criação também houve uma queda, pelo fato do homem ter sido criado com uma capacidade livre de escolha, né? O livre-arbítrio de poder decidir, e assim ele usou para o mal, acabou pecando, ou seja, da mesma forma que o primeiro homem pecou e morreu, nós também, ainda como somos seres humanos com capacidade de escolher, de decidir, inclusive escolher pecar, nós podemos, por uma casualidade da vida, amar mais os prazeres e sermos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e até chegarmos numa condição espiritual tal que a gente perca a nossa salvação. Como é que a gente sabe disso? Por causa da Bíblia. Falando sobre a disciplina, em relação a isso, sim, Deus nos disciplina e existem pecados menores e pecados maiores. Às vezes o pessoal no meio evangélico tem dúvidas sobre o pecadinho e o pecadão, achando que não há variação de gravidade, mas a Bíblia demonstra que há pecados mais graves. Há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Há pecados que matam fisicamente, mas há pecados que matam espiritualmente. Curiosamente, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele, e ele não estava lá e disse: olha, eu tomei uma decisão, eu quero que vocês se unam comigo e em nome de Jesus eu quero que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que
Ele mostra a razão pela qual ele tomou uma decisão tão dramática, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, do jeito que ele vai vivendo, descendo na banguela do pecado, do jeito que ele vai, se ele continuar dessa forma, a coisa vai ser muito ruim. Para ele, para a igreja, para o testemunho, para os que são de fora. Então eu acho melhor que ele morra mais cedo do que deixar ele vivo e ele acabar morrendo mais tarde. É um fim horroroso, mas é melhor do que um horror sem fim. Ok. Reverendo Amorim. Então, eu acho que o próprio caso, né, do citado aqui de Corinto é um caso bem emblemático para nós. É um sujeito que está possuindo a madrasta, né? Está indo para a cama, ou seja, ele está colocando em risco o nome do evangelho, ele está fazendo algo terrível, mas Deus não vai ali falar em termos de perda, de salvação. Paulo vai dizer, olha, o espírito preservado para o dia do Senhor, ele é disciplinado por Deus. Esse é o conceito, né, que a gente, aí, ambas linhas teológicas, né, defenderão esse conceito da disciplina divina sobre o crente. O que eu não consigo, né, aqui perceber na perspectiva de quem entende que há certos tipos de práticas ou pecados que perde a salvação, esse é um dos casos que, vamos dizer assim, se esse não é um pecado que colocaria a sua salvação em risco, qual é o pecado que o faria? É algo... Paulo diz que nem entre os gentios se praticava aquele tipo de coisa. Ou seja, aqui, olha que Paulo está escrevendo para os irmãos de Corinto, que era uma cidade depravada, pervertida. Corintianizar era praticar todo tipo de pecado. E aquele sujeito pratica um pecado que escandaliza o pecador de Corinto. E Paulo diz assim, olha, eu vou disciplinar esse sujeito. E a disciplina é severa, é pesada, né, entregue a Satanás para a destruição do corpo, mas o espírito preservado. A ideia de que aquele sujeito não foi... Paulo não decretou a perda de salvação dele, Paulo não ensinou isso aos irmãos de Corinto, pelo contrário, Paulo está dando um exemplo do que é o trato divino com aquele que é filho, aquele que é salvo, aquele que é crente. Então, quando a Bíblia vai falar dessa questão de nova criação, nova criatura, né? A primeira criação de fato caiu, a primeira criação é de fato para queda. Agora, se a segunda criação cai, é algo complicado, né? Por quê? Primeiro, se a segunda criação, eu fui regenerado, fui criado de novo, perdi a salvação, em primeiro lugar, já significa que eu nunca mais terei. Isso é uma perda irreversível. O autor de Hebreus vai falar até de crucificar de novo Cristo. Eu entendo ali que ele está falando, cogitando assim, ó, tinha gente lá defendendo esse tipo de coisa e o autor está escrevendo, dizendo, olha, isso implicará em... se você vai dizer que alguém perde salvação, é impossível de novo regenerar alguém. Ou seja, Cristo seria crucificado segunda vez para ele? Teria um segundo plano de redenção para esse sujeito? Ou seja, ele está ali, ele é nova criação. Agora, nessa segunda criação, ele cai de novo, então, né, não tem volta, não tem resultado de conversão. Ou seja, não deveríamos orar, não deveríamos pregar, não deveríamos nem tentar resgatar um crente nesse perfil aqui, né? Então, eu acho que aqui a gente, de fato, assim, são pontos, né, complexos da teologia, da interpretação bíblica. Eu acho que não é uma abordagem superficial. Eu entendo que tanto arminianos quanto calvinistas, quando exploram, quando estudam esses textos, o fazem com temor, o fazem com reverência a Deus, o fazem com zelo. Agora, a nossa compreensão de fato, tanto de arminianos como de calvinistas, são limitados. Existe um conceito que é o distanciamento do texto. Nós estamos lendo e interpretando um texto que foi escrito em grego, num pensamento oriental, há 2000 anos atrás. Nós temos toda a nossa dificuldade como exegetas, como hermeneutas, de interpretar os textos. São textos de fato complexos, mas eles não estão errados. Errados estamos nós. Okay. Eu comecei esse bloco com o reverendo Amorim, vou fechar esse bloco com o pastor Natan. Tá. Primeira coisa, eu não sei o que os arminianos creem ou pensam sobre o assunto, mas o meu entendimento sobre o que as escrituras dizem é muito claro. Em primeiro lugar, você disse, foi bem assim sutil, mas eu percebi que você disse que a primeira criação foi para a queda.
talvez por causa dos seus pensamentos predestinistas, né, soberanistas e deterministas, que subentendem que Deus criou Adão para cair, né? Provavelmente você disse por isso. Eu creio totalmente diferente. Eu acho que isso é até uma blasfêmia contra o caráter de Deus. Em segundo lugar, você, enquanto falava sobre a passagem de Hebreus, você disse que se a pessoa cair é impossível renová-la para arrependimento. Concordo, então nós cremos que é possível cair e concordamos que quando há essa queda definitiva, não pecados cometidos, que às vezes o pessoal chama de queda, mas esses pecados que não fazem a pessoa perder a salvação, são pecados do dia a dia, mas quando há essa queda que é impossível de renovar, então realmente ela não consegue mais reaver a salvação. Se eu entendi bem, parece que você concordou, né? Que quando a pessoa cai, ela perde. Eu não sei se eu peguei, mas tudo bem. Outra coisa, quando você citou 1 Coríntios capítulo 5, você citou o versículo errado. Você disse que o homem seria entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito seria preservado. Não é isso que está escrito. O que está escrito é Paulo, preocupado com a vida daquele homem, ele diz que decidiu, quer que os coríntios concordem com ele, reunidos pelo poder do Espírito de Cristo, que aquele homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que... Ele não diz, vai destruir o corpo, mas o espírito está preservado. Não, ele não disse isso. Ele disse, precisamos tomar uma medida emergencial, é uma intervenção, e precisamos entregá-lo a Satanás. Aí ele fala sobre a morte física prematura, que é a destruição do corpo, a fim de que há um propósito, um objetivo. Então ele coloca duas situações. Se ele continuar vivendo fisicamente ali do jeito que ele vai, parece que a vida espiritual ela vai se perder. Se ele morrer fisicamente, naquele momento em que ele está, provavelmente Paulo considera que ele não perdeu ainda a salvação, então ele diz, seu espírito vai ser conservado para o dia de Cristo. Então, assim, na verdade, você observa que há pequenas sutilezas que às vezes a gente passa por cima, mas quando a gente faz uma cariação mais séria, mais detida do texto, a gente observa que há respostas para as supostas dúvidas que poderiam surgir, né, através daquele tema. Agora, o que eu vejo como o principal problema dessas interpretações é por causa da herança teológica que as pessoas receberam de Agostinho, que é, na verdade, o principal culpado de tudo isso. As invenções agostinianas, o seu sincretismo com o estoicismo, o neoplatonismo e o gnosticismo maniqueísta, ao qual ele reverteu no final da sua vida, do ano de 412 para frente, quando ele ficou radicalizado, extremado e começou a criar essa doutrina de dupla predestinação, os princípios acrósticos da tulipa, né, que estavam ali de forma incipiente. Mas Agostinho é quem, na verdade, se a gente for olhar bem, o responsável de toda essa história, de todo esse pensamento, e principalmente por causa de uma interpretação equivocada que ele fez com base num texto de Romanos 5,12, da versão que ele conhecia, que era latina, que foi mal traduzida do grego para o latim. Lá ele leu que, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque na latina diz, né, em Adão todos pecaram. Então, a partir daí, ele considerava que todos os homens que nasciam já nasciam culpados pelo pecado que Adão cometeu, e para serem salvos eles tinham que ser batizados, porque na cabeça dele o batismo regeneraria a pessoa, não só regeneraria, como ainda concederia o Espírito Santo. E essa pessoa estaria salva. O problema é que muitas pessoas estavam tendo filhos que eram cristãos, e esses bebês, eles nasciam doentes, e os pais corriam para o bispo batizar, porque acreditavam que seriam salvos, mas quando chegavam lá o bebê morria. Então eles teriam ido para o inferno, como Agostinho ensinava. Ele criou inclusive o infame limbus infanto, né, que é o limite, as bordas do inferno. A criança quase foi para o céu, mas parou ali no limite, que é o significado da palavra limbo. Parou no limite ali, ficou no inferno, vai sofrer menos, mas está no inferno porque não foi batizada. Aí, prostitutas tinham seus filhos, esses bebês eram jogados na rua, as irmãs da igreja pegavam os bebês, isso foi uma coisa que Agostinho relatou, uma experiência que ele viu. Aí ele as mulheres pegavam os bebês, levavam para o bispo batizava, a criança sobrevivia, e Agostinho pensava, não, elas estão salvas. Aí na cabeça dele ele raciocinou assim: quem pode explicar o porquê que os filhos de pais evangélicos estão morrendo e indo para o inferno, na cabeça dele, porque não foram batizados antes de morrer, e por que as filhas das prostitutas estão indo para o céu? Elas nem tiveram chance de viver, de pecar, de fazer nada. Elas foram salvas ou não, de acordo com o que aconteceu. Aí ele disse, Deus escolheu, Deus determinou quem seria salvo, quem não seria. A partir daí, nos livros
A Correção e o Bem, que foi publicado no ano de 427, de Agostinho. E no livro O Dom da Perseverança, que foi publicado em 429, ele desenvolveu uma doutrina louca, mas que até hoje a gente observa a influência dela em alguns irmãos. Ele disse que as pessoas podiam ser salvas, recebendo o dom da fé inicial, uma intervenção unilateral divina, que estabeleceria o destino daquela pessoa, mas para ela se manter salva, ela teria que ter o dom da perseverança. Ou seja, salvos crentes genuínos poderiam perder a salvação, Agostinho disse, mas os eleitos, né, não perderiam jamais. Ok. Bom, eu vou pro intervalo e a gente volta já já. Fica com a gente que o debate tá só na metade. Vai. Voltamos aqui com o nosso debate. Reverendo, volto com a palavra com o senhor, para o senhor pegar do ponto que paramos. Então, eu acho muito complicado, né, quando nós vamos, por exemplo, condenar Agostinho como herege. Né? Ou seja, eu estou fazendo a opção por Pelágio nessa hora. Né? Há muitos hoje defendendo, né, uma ideia de livre-arbítrio que nem o Armínio defendeu. Né? Mas essa condenação de Agostinho, é claro, Agostinho não era um teólogo perfeito, né, teve a concepção equivocada. Mudou de ideia em alguns pontos, algumas vezes, depois desmudou. Depois desmudou, e é o risco, né, do teólogo. E assim, o que eu vejo em Agostinho é a sinceridade e o esforço de acertar num tempo muito difícil em que o cristianismo estava sendo descaracterizado. Né? Agostinho é tido como um dos teólogos mais importantes na formação do pensamento cristão, né? na sistematização. Ele não gera pensamento, ele está interpretando Paulo, ele está interpretando o Novo Testamento. E do lado de lá nós temos o Pelágio, com uma doutrina que não acredita no pecado original, né? Que acredita que o pecado não atingiu totalmente o ser humano, que sobrou coisa boa no homem, que o ser humano pode salvar por seu próprio esforço, que as boas obras podem levar, ou seja, isso é a base de um conceito que não é o conceito evangélico, não é o conceito cristão central. Ou seja, ele é condenado pela igreja daquele contexto como, aí sim, Pelágio, condenado como herege. Então, ou seja, o que eu estou fazendo, qual é o exercício que eu estou fazendo aqui hoje? Eu vou resgatar o pelagianismo e condenar o Agostinho, ou eu vou, né, entender pontos deficientes de Agostinho e trabalhar, né, em cima dos alicerces, dos fundamentos que ele lançou? Ou seja, eu entendo, né, que Agostinho é um teólogo importante, as obras de Agostinho são importantes, a contribuição de Agostinho é importante, ele não é nenhum herege, ele não deturpou nada do cristianismo, teve seus erros, teve suas falhas, mas nós devemos muito ao que Deus fez por nós, ao legado que Deus trabalha para nós através de Agostinho e outros pais da igreja e dos cristãos ao longo da história. Aliás, eu acho até, né, ruim quando nós começamos a demonizar certos personagens. Mesmo eu divirjo substancialmente de Armínio, de Pelágio. Pelágio, entendeu? Agora, Pelágio, a igreja da época que o condenou como herege, e foi excluído, né? Eu sigo o exercício da igreja daquele tempo. Assim como Montano, Ário, né? E hoje Nestório, tem gente ressuscitando Ário, dizendo que a igreja errou ao condená-lo, né? Daí é testemunho de Jeová. E os unitaristas, né? Exatamente. No meio evangélico, também. Unitaristas e gente fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, é preciso entender bem, né, o pensamento tanto de Agostinho, o contexto de Agostinho, as limitações dentro do contexto. Mas, assim, eu considero, né, as afirmações sobre Agostinho aqui que eu vi pesadas. Eu não concordo com elas. Okay. Gostaria de deixar mais pesadas ainda. Em primeiro lugar, o que nós falamos a respeito de Pelágio hoje, não todos nós, mas alguns de nós, se baseia no que Agostinho disse sobre Pelágio, o que é engraçado, porque ele se tornou opositor de Pelágio porque não concordava com ele, e inclusive numa campanha difamatória junto com Jerônimo, ele tentou demonizá-lo, que inclusive foi por isso que ele o chamou a concílios, né, para poder ser julgado enquanto ele estava vivo. Por 2 vezes ele disse, não é isso que eu estou falando. E ele se defendeu e foi inocentado. Depois que ele morreu, covardemente, Agostinho mais uma vez convocou um 3º concílio e aí conseguiu o que ele queria.
transformar a administração, a pregação, a crença de Pelágio em heresia. Outra coisa, o que nós sabemos sobre Pelágio, às vezes, por causa da nossa bolha, não é exatamente a realidade dos fatos. Existe uma obra que foi publicada pela doutora Ali Bonner, deixa aqui a minha dica para os estudiosos, os que querem realmente conhecer Ali Bonner. Ela lançou um livro chamado O Mito do Pelagianismo. Só tem em inglês, até agora não foi publicado em português, ele foi publicado no Reino Unido, mas está disponível na Amazon e pode ser adquirido facilmente. Está escrito em inglês, mas em português seria O Mito do Pelagianismo. Então, o que é que acontece? Na verdade, quando Agostinho se voltou contra Pelágio, ele não estava se voltando contra Pelágio somente, ele estava se voltando contra todos os pais da igreja até então. O que foi motivo de disputa de Agostinho com Pelágio eram as mesmas coisas que todos os outros concordavam com Pelágio, em relação à independência do homem, a habilidade do homem de conhecer a Deus, a questão da responsabilidade do livre-arbítrio e tudo mais. Quando Agostinho se levantou contra Pelágio, ele estava se levantando contra todos os pais da igreja até então. Alguns calvinistas tentaram fazer um ensaio de dizer que havia, o determinismo e essas questões mais extremadas do calvinismo, mesmo antes de Agostinho, mas não foram bem sucedidos. E os que chegaram até a coragem de fazer isso, depois se tornaram publicamente refutados. Como foi o caso do próprio John Gill, que todos conhecem, que fez uma obra fazendo citações da patrística, quando na verdade as citações estavam todas equivocadas. O próprio Michael Horton fez as citações do livro de John Gill e depois, quando percebeu que estavam todas equivocadas, porque foi alertado, na próxima edição do livro ele tirou todas. Porque na verdade você não encontra na patrística até Agostinho qualquer tipo de pensamento como o que ele defendia. Quando ele se colocou contra o livre-arbítrio, contra a responsabilidade humana e a capacidade do homem de conhecer a Deus por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo, ele estava se colocando, na verdade, contra a ortodoxia. Agostinho, de fato, falou sobre o livre-arbítrio. Assim que ele se converte, no ano de 386, ele começa a falar sobre o livre-arbítrio. É um dos primeiros livros dele. E ele está ali naquele livro, tendo um diálogo com seus ex-companheiros de maniqueísmo, que são Fausto, Félix, e ali ele vai mostrando claramente o que todos os outros pais da igreja pensavam. E aliás, esse livro ele escreveu outros volumes em tempos diferentes da sua história, onde ele também endossa essa questão também do livre-arbítrio. Ele também defende em partes ali a liberdade. Na verdade, somente, no começo da vida... Não é somente a coerção de que não existe liberdade, não. Da obra do livre-arbítrio, que, salvo engano, tem 3 volumes. Eles estão reunidos... em etapas diferentes. Na verdade, quando ele escreveu do livre-arbítrio, sobre o livre-arbítrio, que foi um dos primeiros livros que ele escreve dentro da ortodoxia. Só que, na verdade, desde 386, quando ele começa a escrever, até o ano de 411, ele se mantém no padrão do que todos os outros falavam. Quando ele encontra Pelágio e começa a ter as disputas, aquilo mexe muito com ele emocionalmente, com a cabeça dele, e ele começa a se radicalizar. Aí é quando ele usa os argumentos do maniqueísmo para confrontar Pelágio. E de 412 para 430, aí ele vai inclusive escrever as retratações para pedir desculpa pelo que ensinou antes, dizendo que agora o que ele está dizendo é que está certo. Ok. Então, assim, começa, a Ali Bonner escreve uma tese de doutorado sobre pelagianismo, falando do mito do pelagianismo, desconstruindo aquilo que está na história. Ela é uma militante, contra a ortodoxia. Ela ou seja, a base de toda a defesa que ela está fazendo é uma desconstrução do ponto de vista daquilo que é a ortodoxia tradicional cristã. Ela é uma militante nesse segmento. Aliás, os revisores da tese dela de doutorado não aprovaram a tese dela. Por quê? Falta de fundamentação histórica. Então, assim, é um livro, é uma teoria da Ali Bonner. Não é fartamente documentado, não é tão tecnicamente documentado. É uma tese de doutorado, tem os seus argumentos pró, mas tem contestações acadêmicas fortíssimas, pesadíssimas, em cima do trabalho de Ali Bonner, Então, assim, fazer essa revisão e resgatar o próprio Pelágio é fazer um exercício de ler a história à luz dos debates presentes. É uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias, é uma coisa chamada presentismo. Presentismo é ler a história passada a partir das vivências do presente. E aí a gente começa a resgatar personagens e também começa a demonizar personagens,
E esse revisionismo histórico é parte desse movimento chamado presentismo, que é um movimento ainda incipiente. Tem alguns livros no meio acadêmico sobre isso, né, sobre isso como tendência hoje. Então você tem de um lado o historicismo e de outro lado o presentismo. O que Alibone faz é crista da onda do revisionismo, do presentismo, né? E ler a história se colocando na pele do Pelágio, mas tem já uma indisposição com aquilo que é pilar, com aquilo que é fundamental, com aquilo que é elementar da ortodoxia cristã. Se você olhar, ela vai questionar pontos elementares da fé, como, por exemplo, a própria inerrância das Escrituras, como, por exemplo, a própria ideia de Cristo como único meio de salvação, uma ideologia liberal, é professora de história. Mas assim, entrando aqui no nosso ponto, né, no nosso conceito aqui de salvação, eu volto a insistir nessa questão, ou seja, a Escritura é clara em dizer que aquele que foi salvo foi selado. Agora, aquele que foi salvo foi regenerado, ele foi declarado santo e justo. A sentença de salvação dele foi dada por Deus. Agora, ele cresce, ele caminha na santificação, e aquele que começou boa obra em nós, temos uma garantia de que ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando eu coloco aqui uma interrogação de perda de salvação, eu não tenho garantia que ele completará. Eu posso ser desjustificado, eu posso ser desregenerado, eu posso ser desadotado. Aliás, né, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, até mesmo eu estou dizendo que Deus me escolheu, mas no final eu erro no meio do caminho e não concretiza a minha salvação. Eu sou escolhido em Deus para a salvação, mas no final erra. Ou seja, até mesmo no conceito, né, de presciência divina, que Deus me deu a salvação, Deus não sabia que eu ia perdê-la, Deus me deu uma salvação que eu perderei no meio do caminho. Eu estou caminhando aqui. Que Deus é esse? Né? É um Deus que falha, que fracassa. Ou seja, para mim a teologia da perda da salvação, ela não se coaduna com aquilo que é o Deus das Escrituras, que é um Deus soberano, que é um Deus que sabe tudo, é um Deus que nenhum dos desígnios dele podem ser frustrados, como disse Jó. E os desígnios são planos, são caminhos de Deus no trato comigo. Infelizmente nosso tempo é curto demais. Eu queria que agora, nesse último bloco, foi um bloco mais técnico sobre história e tal, história do cristianismo, é um assunto que eu gosto muito, história da igreja, né, os pais da igreja, doutores da igreja e tudo mais, mas e acho que valeria muito a pena continuar. Infelizmente a gente não consegue. Então, nesse bloco, ambos tiveram falas longas aqui, então vamos para as nossas considerações finais, com muita pena, infelizmente. Uma fala para cada um. Considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates. Infelizmente, tempo muito curto, mas vamos lá. 1 minuto e meio cada um. Eu comecei esse bloco com o pastor Natan, termino com ele também. Natan, manda aí suas considerações finais sobre o tema, e no final, se você quiser também fazer alguma divulgação de algum projeto, tá à vontade. Tá. Bom, doutrinariamente falando, como eu disse, a salvação que é experimentada hoje é pela fé. Então, a fé é a convicção de um fato que não se vê e a certeza de uma coisa que se espera. O que quer dizer que fica em harmonia com o restante das Escrituras quando ensinam que a salvação há de se manifestar no último tempo. A gente não faz uma teologia seletiva, né, que escolhe os versículos que quer e desprezando os que não quer. A gente harmoniza tudo e fica tudo muito bem. E é exatamente por isso que lá em Apocalipse 3:5, Jesus escrevendo às igrejas, trazendo admoestações, ele diz
que o vencedor, não o crente, não o salvo, não o eleito, mas o vencedor, né? E sabemos que aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor, ele é um prisioneiro de guerra, mas o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o que é o contrário? Ele diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então, o contrário de apagar é confessar. E é interessante porque enquanto Jesus esteve na terra, em seu ministério terreno, ele já tinha falado sobre isso. Em Mateus 10, 32 e 33, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando ele diz não apagarei, pelo contrário, confessarei, então apagar é negar, confessar é continuar escrito. Em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, ele diz: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também reinaremos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. Agora, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado. Livros, eventos, projetos, rede social, como Tá é que bom. as pessoas te acham? Eu tenho um site que é natanrufino.com.br, né? Quero agradecer também aí ao pessoal, meus mantenedores, que me ajudam, que mandam ofertas, e é por causa de vocês que eu estou aqui e faço esse trabalho. Quero dizer também que eu tenho algumas parcerias com algumas editoras, caso os irmãos queiram comprar livros com cupom. Tem a editora Carisma, livros de escatologia, o pessoal da Chamada também. O cupom vocês encontram nas minhas redes sociais, tá? E tem meus livros no meu site também. Arrebatamento antes da tribulação, tem aqui a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, o Firme Fundamento da Fé, e o próximo que sairá esse ano, se Deus permitir, a louca interpretação calvinista de Romanos 9. Aí sim. Se der tudo certo, né? E esse trabalho aqui, o DNA de Deus, é um projeto que eu encabecei, é uma tradução minha sobre a graça de Deus. Eu soube que ele foi bastante referenciado pelo Luciano Subirá, que fez um livro chamado Graça Transformadora, e esse livro é maravilhoso, tá? Procurem, adquiram, vocês vão aprender muito com isso. Beijo no coração, até a próxima. Maravilha. Reverendo Amaury, suas considerações finais nesse tema. Então, fé é fato. Fato é algo já realizado por Deus. Então, assim, a salvação, ela se desenrola no tempo e no espaço para nós. Para Deus já é fato consumado. Para Deus eu já sou salvo. Deus já tem o nosso nome escrito no livro da vida, e o que o texto está dizendo, ele não vai apagar mesmo, né? Ou seja, ele não apagará o nosso nome lá. E ele está dizendo o vencedor. E o que o Evangelho está me dizendo é que a partir do momento que eu fui regenerado, a partir do momento que eu fui selado com o Espírito, que o Espírito foi posto em mim como penhor, como garantia, é que eu serei vencedor, é que eu chegarei lá, é que eu serei salvo por Deus. Deus me garante, dependesse de mim, da minha força, do meu esforço, não chegaria lá jamais. Mas o que eu tenho é um fato consumado em Deus, e eu tenho a convicção disso e caminho nessa segurança da salvação. E quanto a Calvino, pode ler Calvino à vontade, não tem satanismo, não tem demonismo, não tem loucura não. Calvino é sóbrio, um dos teólogos fantásticos. É perfeito? Não. Tem falhas? Tem. Discordo de algumas interpretações dele ali aqui, discordo, mas a sina do intérprete das escrituras. Alguém vai discordar dele, né? Mas podem ler tranquilamente, né? Vai ter boas e ótimas, excelentes contribuições com a vida cristã de quem lê realmente, especialmente o terceiro volume das Institutas de Calvino. Que obra fantástica. 30 ministérios do Espírito Santo na vida do crente, uma delas é essa da perseverança do Espírito de Deus no crente e levá-lo à salvação. Reverendo, quem quiser conhecer o senhor, a igreja, os projetos da igreja, como funciona? A Igreja Presbiteriana da Penha, estamos ali na Major Rude 145 na Penha, do lado ali do cemitério, do shopping, bem no centrão da Penha. Todos os domingos estamos lá, 9h30, 11 horas, culto espanhol para Los Hermanos, 18 horas, segunda-feira, 20 horas, quarta-feira, sexta-feira, 20 horas, quarta até a tarde, né, 14h30. Será uma bênção, uma alegria receber aí. PR Amaury Oliveira nas redes sociais. PR Amaury Oliveira, lá no Instagram. Rafa, obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Infelizmente nosso tempo é curto, mas com muito carinho oferecido a você esse tempo de conhecimento e reflexão sobre os temas aqui tratados. Eu fico por aqui, às 14h eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.
Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.